item A do exercício 4, está pedindo para encontrar a velocidade no tempo t. Então, nós temos a função espaço. No item A, a velocidade é a derivada da função espaço. Então, aqui nós vamos aplicar a regra do produto. Derivada de t é 1 vezes a função e elevado a menos t dividido por 2, mais mantenho a função t e derivo e elevado a menos t sobre 2, que é e elevado a menos t sobre 2, vezes a derivada de menos t dividido por 2. Menos meio é uma constante, derivada de t é 1, então sobra menos meio. Então, a nossa velocidade, colocando e elevado a menos t sobre 2 em evidência, vai ficar 1 menos com mais dá menos t dividido por 2. Então, aqui é o item A. O item B está querendo calcular v de 3, então vai ficar e elevado a menos 3 dividido por 2, que multiplica 1 menos 3 dividido por 2. Isso é igual a 1 menos 3 dividido por 2, tirando o mínimo aqui, vai nos dar menos meio. Então, vai ficar menos meio e elevado a menos 3 dividido por 2. No item C, está querendo saber quando que a partícula está em repouso, ou seja, quando a velocidade é igual a zero. A velocidade vai ser zero quando e elevado a menos t sobre 2, que multiplica 1 menos t dividido por 2, for igual a zero. Essa expressão ela é sempre diferente de zero, então isso vai ser zero quando 1 menos t dividido por 2 for igual a zero, ou seja, implica que t é igual a 2. Basta passar o 1 para o lado direito, fica menos 1, passo o 2 multiplicando, fica menos t igual a menos 2, multiplica tudo por menos 1, t igual a 2. Item C. No item D, quando que a velocidade ela é maior que zero, novamente vai ser quando e elevado a menos t dividido por 2, que multiplica 1 menos t dividido por 2, for maior que zero. Essa expressão ela é sempre positiva, então o que vai influenciar no sinal da velocidade é 1 menos t dividido por 2. Então, eu quero que 1 menos t dividido por 2 seja maior que zero, ou seja, implica que passo 1 para o lado direito, fica menos t dividido por 2 maior que menos 1, então menos t maior que menos 2, multiplica por menos, vou inverter o sinal da desigualdade, como t é tempo, t é sempre maior que zero, então nós vamos ter aqui que t é menor que 2, e por outro lado t é maior que zero, porque t nós estamos trabalhando com tempo. Então, essa é a resposta do item D. No item E, encontre a distância total percorrida durante os 8 primeiros segundos. Então, durante os 8 primeiros segundos, no caso do item E, nós vamos calcular de 0 a 2, primeiramente no intervalo de 0 a 2, porque no intervalo de 0 a 2 a velocidade ela é positiva, ou seja, a partícula está andando na direção de nossa orientação. Então, para t entre 0 e 2, nós vamos calcular módulo de f de 2 menos f de 0. F de 2, substituindo f de 2, vai nos dar 2 que multiplica e elevado, aqui no caso vai ficar menos 2 dividido por 2, dá menos 1. Menos f de 0, vai ficar 0 que multiplica e elevado a 0,
Então, no caso, nos dá 0. Então, isso aqui é igual a 2 que multiplica e elevado a menos 1. E agora, nós calculamos f de 8 menos f de 2, que é quando a partícula está andando no sentido contrário de nossa orientação. F de 8 menos f de 2, f de 8, substituindo o 8, nós vamos ter 8 elevado a e elevado a menos 4. Ou melhor, 8 que multiplica e elevado a menos 4, menos f de 2, que é 2e elevado a menos 1. Agora, o que nós podemos observar é que a nossa função f de t, quando t é maior que 2, a nossa função ela é decrescente. Por quê? Porque a derivada da nossa função, que no caso nos dá a velocidade, no intervalo de 2 até 8, ela é negativa, que foi visto no item D. Ou seja, se a velocidade é negativa nesse intervalo, então a função ela é decrescente. Logo, se a função é decrescente, nós temos que f de 8 é um valor menor que f de 2, o que implica que f de 8 menos f de 2, passando f de 2 para o lado esquerdo, é um valor menor que 0. Ou seja, o que está dentro do módulo é negativo. Então, quando eu tiro o módulo, eu tenho que inverter o sinal. Então, isso aqui é igual, vou colocar aqui, isso aqui é igual, invertendo o sinal, vai ficar 2e elevado a menos 1 menos 8e elevado a menos 4. Então, a distância total percorrida é a soma de quando a partícula está andando no sentido positivo da nossa orientação, mais a distância percorrida no sentido contrário de nossa orientação. Então, vai ser 2e elevado a menos 1 mais 2 que multiplica e elevado a menos 1 menos 8e elevado a menos 4. Isso aqui é igual a 4e elevado a menos 1 menos 8e elevado a menos 4. Então, essa é a resposta do item E a gente continua no próximo vídeo a continuação do exercício 4.